E eu lia muito aquele almanaque. Eu adorava ir pra casa do meu avô toda semana, porque toda semana chegava um livrinho dos Seleções. E eu comecei a me interessar, assim, pela leitura. Ponto. Tô aqui com a Sheila Montobel, CEO não, dona da plataforma Elefante Letal, desculpa. Tá, já vamos começar assim, então. Já vou usar essa abertura, porque o convidado de hoje, na verdade, é essa pessoa maravilhosa, esse comunicador ímpar, único. Isso. Vou ficar até e que foi o responsável por montar esse estúdio e a Rádio Elefante. Não, sério, sim, agora que tu já começou. Muitas mãos. Sim, mas a ideia foi tua, tanto da Rádio Elefante quanto do estúdio aqui. Então, alemão Alexandre Fetter, muito bem-vindo. Obrigado, Obrigada. Que prazer, que privilégio. O prazer é nosso. Me conta um pouco como tu começou nessa vida de entretenimento, nessa vida de rádio, o que te motivou? A gente tem tempo? Tem bastante tempo? Algumas horas. Depende horas da tua agenda. Tá, não, é uma história que eu adoro, porque eu nunca fui muito de estudar. Eu não gostava do colégio. Não gostava do colégio? Não gostava do colégio, porque o meu interesse no colégio era jogar basquete. Eu era do esporte, eu era do basquete. Então eu jogava basquete pelo Colégio Rosário e também pelo clube que eu frequentava naquela época, que era o Petrópolis Tênis Clube, que rivalizava lá com União e Sojipa no basquete e tal. E eu matava muita aula pra Alemão, pra a gente tá num podcast de educação, mas alemão. Eu não posso ser não de outra forma que não claro. verdadeiro. Tá certo, tá. Então logo em seguida, começaram as festas na 8ª série, já aí no primeiro ano do ensino médio e tal, e eu me escalava pra botar o som nas festas. Eu levava o som do meu pai de casa, as caixas de som, ele me ajudava a levar pra festa e tal. E eu comecei a ser o DJ oficial das festas do Rosário. E como eu fiz, e mais uma vez agora quero pedir desculpa pros espectadores, eu fiz o 2º grau, o ensino médio, com bastante reforço. Eu fiz 2 vezes o primeiro ano, 2 com bastante vezes reforço o segundo ano. Rodou, aí repetiu. Eu fiz o ensino médio em 6 anos. Porque eu gostava muito de ser o DJ das festas do colégio. E não queria sair da escola. Queria Só não gostava de estudar. Só não gostava de estudar. Tá. Então eu fui me apaixonando por isso, pela música, por fazer as pessoas se emocionarem com o play, né? Na hora que tu dá o play, a vida da pessoa muda com determinada música e tal. E isso me apaixonou desde sempre. E antes disso, eu ganhei com 10 anos de idade um radinho de pilha do meu pai para ouvir os jogos do Inter, do meu time. E tá, ok, os jogos do Inter eram, 2 vezes por semana. E o resto todo do tempo eu ficava procurando rádio, ouvindo música. E na madrugada, ouvindo rádios do Rio de Janeiro, de São Paulo, que chegavam no radinho por ondas curtas, que é diferente do AM e do FM, enfim. E eu me apaixonei por isso assim, ouvindo radinho e depois botando som em festa. E logo em seguida eu acabei entrando na história do rádio. E ficou há 30 anos, na verdade. Está há 30 anos no rádio. Anos, desde 1987. E como é que foi o teu primeiro programa? Como é que, então, tu começou como DJ, na verdade? Isso foi o que te inspirou inicialmente. Ouvindo radinho quando criança e depois mais tarde no colégio sendo tocando DJ das a emoção festas, das pessoas. Isso. E aí, em que momento tu entendeu que tu queria trabalhar no rádio? Quando trabalhar na rádio, né? Como é que fala o certo? No meio rádio. No meio rádio. Na rádio, que é a estação, o rádio é o meio. Tá. A rádio é a estação. Certo. A Rádio Elefante é uma estação. Já dá uma aula aqui pra gente falar certo. Só pra gente se adequar. Quando eu comecei a tocar... A primeira vez que tu foi. Isso, quando eu comecei a tocar nas festas, eu sentia a falta de falar com as pessoas da pista. Né? E aí eu comecei a providenciar microfones e tal. E aí com o microfone eu começava a conversar com as pessoas e tocar o som. Durante a festa. Durante a festa, exato. E aí, isso era muito legal, porque tinha uma resposta do público que obviamente me conhecia. Eu não era um DJ qualquer, eu era o DJ colega dos caras. Então todo mundo me conhecia. E aí passou o tempo, meu pai me deu um gravador de presente. Daí eu ganhei em duplicidade o gravador. Mesmo presente de Natal eu ganhei do meu pai e da minha avó e do meu avô. Então eu pensei, eu vou editar, vou começar a brincar de fazer rádio em casa com o microfone que eu já tinha, gravava as fitas e editava as fitas numa dinâmica de rádio mesmo, mas absolutamente amador.
E foi assim que eu comecei a me interessar e brincar de rádio, assim, de comunicar, de falar com as pessoas e tocar a emoção das pessoas com as palavras e com a música. E me conta do primeiro programa que tu fez, porque eu já sei a história, mas acho que é legal a gente contar para quem ainda não teve a oportunidade de te ouvir falando sobre isso. O meu pai me levava para fazer testes enquanto ele era vivo, e isso é muito louco, porque ele me levava nas rádios para fazer o teste, não entrava, obviamente, me deixava na frente, ia tocar a vida dele, eu ia lá fazer o teste, depois pegava um ônibus e ia para casa e tal. E aí, logo em seguida, assim que eu comecei a fazer 1, 2, 3 testes, o meu pai foi embora, meu pai morreu. E aí eu precisei seguir isso sozinho, né? Até que um dia eu fui numa rádio, estava ouvindo uma rádio de tarde, na casa de uma namorada, estávamos os dois lá tirados na cama, ouvindo rádio, eu meio triste ainda. E eu disse pra ela, pô, essa rádio é muito legal, como eu queria trabalhar nessa rádio. E ela, mas liga pra rádio então, pede lá pro cara pra trabalhar e tal. E eu liguei pra rádio. E o cara atendeu e eu disse, tudo bem, Tadeu Malta o nome do cara. Depois virou meu grande amigo, grande parceiro de rádio. Eu queria trabalhar aí nessa rádio, cara, como é que faz? E ele, cara, não sei, quem sabe tu vem aí, fala com o diretor da rádio e tal. Já rolou um super envolvimento ali no telefonema. Uhum. A energia já foi boa. A energia já foi boa. Eu desliguei o telefone e subi o Morro Santa Teresa. A namorada morava na Cidade Baixa, eu tava, 15 minutos do Morro Santa Teresa. Subi, conversei com o diretor, fiz um teste e ele falou, gostei de ti, vou ficar com o teu contato aqui. Naquela época não tinha telefone celular. Como é que eram os testes? Eu tinha que ler algumas notícias, tinha que simular, anunciar e desanunciar músicas de um bloco, que havia tocado naquele bloco as músicas, e também ler um texto comercial como se fosse ao vivo. Bom, e aí, só uma pausa, trazendo um pouco pro Elefante, a fluência da leitura fundamental para tu conseguir esse trabalho. Acredito que sim. Porque, enfim, mas tem também a questão da irreverência e da comunicabilidade. Sim. Mas as palavras, elas fluem melhor quando tu tem lá um banco de palavras que tu Sim, armazenou influência lendo. Na dicção. Também. E aí eu fiz o teste, voltei pra casa. Quando eu cheguei, fui pra casa depois do teste. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me diz, olha, te ligou o cara da rádio. A minha mãe nem sabia que eu tinha ido na rádio, eu tava na casa da namorada. Sim. E eu, mas por que será que ele me ligou? Aí eu liguei de volta, telefone fixo, não tinha celular. Peguei o telefone e liguei pro cara. E eu, o que houve, meu? Ele, o negócio é o seguinte, o locutor da noite pediu demissão e eu queria saber se tu tá disposto a trabalhar, a fazer o horário da noite hoje. Olha a loucura. Sim, eu fui fazer um teste no dia. Já foi um dedinho do teu pai ali. Eu tenho plena convicção que foi isso, sabe? Eu acredito muito nisso. E foi assim que eu comecei. Fiz o meu programa, o meu primeiro horário na rádio, naquele dia, 8 da noite, das 8 à meia-noite. E foi maravilhoso. Dali isso não parei mais. Em 90? Não, 87. 87. 87. Eu tinha 3 anos. 3 anos de idade. Eu tinha 20. 19, 20. 19, 20. Tá, e aí tu ficou quanto tempo nesse programa? Então, essa rádio, logo em seguida, ela era uma rádio que era de São Paulo, do Grupo Capital de Rádios. E ela era uma rádio diferente da Rede Capital. Ela era uma rádio alternativa em Porto Alegre, meio rádio jovem e tal. E durou 3 meses o sonho da rádio FM 100, era o nome dessa rádio. E aí, depois disso, eu tive que ir bater em portas, né? Porque eu não queria mais parar de trabalhar. Só que não foi assim tão fácil. E aí, como eu já era o arrimo da família, né? Eu era o cara que sustentava a família. Porque a minha mãe era professora. Em determinado momento, meu pai disse, não, agora para de trabalhar, fica em casa. A mãe se incomodava muito com os filhos dos outros e essa era a maior queixa dela. E o meu pai disse, não, fica em casa, trabalha, fica em casa, vai cuidar dos teus filhos, cuidar de mim e tal. E a mãe nunca mais trabalhou. E a minha irmã tinha 14 anos, então também não trabalhava. Então eu tinha que ir pra rua, porque eu tinha que sustentar a família, literalmente. Sim. E aí, como não vinha a próxima rádio, meu pai era um cara de muitos contatos e tal, minha mãe falou com um amigo do meu pai, que era gerente de um banco, do Banco Bradesco, e eu fui trabalhar no Banco Bradesco. Eu fui... O que tu fazia lá? Eu comecei como contínuo interno, né? Office boy interno. Logo depois fui promovido para ser o cara que entregava o talão de cheque no balcão do talão de cheque. Lembra disso? Tu ia no banco buscar o talão de cheque e alguém te entregava. Eu era esse cara que entregava o talão de cheque para as pessoas. E aí, mas ao mesmo tempo, batendo em portas para ver se acontecia mais alguma coisa no rádio para mim, porque era o meu grande sonho mesmo, de verdade. Depois que eu comecei, eu não queria nunca mais parar. Sim. E aí batia algumas portas, algumas portas. E enquanto tu trabalhava no banco, tu ainda fazia meio as vias de DJ?
Ou não? Não, deu uma parada. Deu uma parada. Tá. Deu uma parada. Mas aí depois que eu continuei, que eu voltei pro rádio, né? Fiquei, sei lá, 2 ou 3 meses procurando e batendo em portas. E aí acabei me colocando numa rádio no interior, aqui do Rio Grande do Sul. Tá. Em Ivoti. Trabalhei também em Osório, na Rádio da Praia, que chamava Litoral. Trabalhei na Rádio Universal em Porto Alegre, até chegar em 1989... quando eu fui pra Atlântida. E aí tudo mudou. E aí foi a primeira rádio grande. Foi a primeira que já era grande na rádio, época. Na verdade, assim. A Atlântida ela era já uma super rádio naquela época. A Universal era uma rádio de Porto Alegre, mediana, e a Atlântida era uma super rádio como a Rádio Cidade, por exemplo. E aí, em 89, eu entrei na Atlântida. E aí o resto é história, né? O resto eu tô aí até hoje. Saí da Atlântida em determinado momento, lá em 97, né? Por um descontentamento lá e tal. Saí de lá para criar uma nova rádio aí, para então concorrer com a Atlântida. Sim. E quando tu assumiu a Atlântida, como é que tu trouxe essa questão do entretenimento, que é o teu chão, né? Mas tu diz assumiu a Atlântida na volta assumiu ou lá o programa atrás? Quando tu foi pra Atlântida, tu foi fazendo o quê? Um programa... Comunicador. Comunicador. Não era nem programa, era comunicador. Tinha o comunicador que entra às 6 da manhã e vai até às 10, o que entra às 10 e vai até às 2. Eu era o que entrava às 10 e saía às 2. Então fazia um horário de 4 horas. Tinha algum programa específico, tipo como tem o Pretinho hoje? Não, ainda não. O primeiro programa específico, relevante que eu fiz foi o programa X. Foi o X, que foi quando tu saiu da Atlântida. Que durou de 95 a 97. Tá. Quando eu saí em 97, eles terminaram com o programa porque eu era o âncora do programa. E eu saí do programa justamente porque eu era o âncora e não recebia nada por ser o âncora do programa. Eu era o comunicador do horário, né? E o programa casualmente fazia... isso aí, não, já que tu tá aí, faz. Sim. Só que, eu comecei a me salientar naquele momento, naquela posição ali e tal. E eu erguia, como eu faço hoje, erguia os artistas, os humoristas e tal. E tanto que quando eu saí, eles não conseguiram encontrar alguém que continuasse fazendo exatamente como eu fazia. Fazer o teu papel. Exato, Sim. E aí eu saí e fui para uma rádio da Ubra, chamada Felusp, com um projeto, que eu, aliás, nem tinha projeto. Eu liguei pra rádio dizendo, eu tô brigando aqui na RBS, na Atlântida e tal, e eu tenho um projeto para apresentar para vocês. Mauro Borba, o cara. E aí o Mauro Borba, então vem aí apresentar teu projeto. E eu, mas eu não tenho projeto nenhum. Pensando na minha cabeça, daí eu criei um projeto em meia hora, de Porto Alegre até Canoas, eu criei um projeto de rádio, cheguei lá, apresentei pra reitoria, a reitoria adorou. E também fizemos uma história bonita lá em 10 anos. Me conta um pouco dessa fase. Aí eu saio da Atlântida e vou pra essa rádio da Ubra, chamada Felusp, e lá... um dia voltando de um almoço no restaurante universitário, os amigos da rádio, os colegas da rádio, dando risada e conversando e tal, eu falei, tão engraçado isso aqui, vamos chegar na rádio agora e era 10 para 1, 5 para 1, sei lá, vamos chegar na rádio agora e vamos continuar esse papo no ar. Vamos abrir o microfone Vamos abrir e falar. o microfone e continuar falando assim, exatamente como a gente está falando. E aí foi o primeiro dia, o segundo dia eu já procurei uma trilha para botar debaixo da nossa conversa. Aí no terceiro dia a gente já organizou com microfones e tal, uma mesa, um setup lá para todo mundo falar. E aí começou o tal do cafezinho, que virou o cafezinho porque tem esse nome. Por quê? Porque a gente saiu do almoço tomando um cafezinho. Esse é o motivo do cafezinho. Esse é o motivo do cafezinho. Que legal. Nós estávamos tomando um cafezinho quando eu tive a ideia de a gente ir pro estúdio falar. E ficou o Cafezinho. O Cafezinho foi líder de audiência durante 10 anos. Aliás, tem uma história muito legal para contar sobre isso. Que quando eu saí da Atlântida era segundo lugar no Ibope. E eu assumi uma rádio que nem figurava no Ibope. Que era 18º lugar. Nem aparecia. Não inexistente. aparecia, inexistente. Era traço de audiência, não tinha audiência. Era uma rádio alternativa que se dispunha a brigar com a Ipanema, que era a grande rádio alternativa da época. E logo que eu assumi, redesenhei, redirecionei a rádio, escolhendo um público para o qual trabalhar, que era o mesmo público da Atlântida, então. E da Rádio Cidade também, que tinha na época. Nós invertemos as posições no Ibope em 3 meses. Em 3 meses, a Atlântida tinha caído para 12º lugar. E lá de 16º, a Felusp subiu para 3º.
Uau. E como que tu fez isso? Porque na época não tinham redes sociais, era só via rádio mesmo. Era só via rádio mesmo, anúncio de jornal e outdoor. Tá. Nós fizemos um anúncio na 0 Hora, cara de pau. Tipo assim, o Fetter, o cara da Atlântida, agora tá na Pop Rock e tal. Tá no concorrente e tá anunciando. E foi maravilhoso, porque todo mundo foi entender, foi tentar descobrir o que estava fazendo, né? O que a gente estava fazendo lá naquele canal. E foi maravilhoso. E nisso já tinha o cafezinho. Nessa virada de 3 meses, Nessa já virada foi de com 3 cafezinho. meses já tinha o cafezinho. O cafezinho começou, sei lá, com 2 meses. Tá. Com 1 mês e meio de rádio, o cafezinho começou. E aí foi legal, porque a partir desse momento que a Atlântida foi suplantada pela Pop Rock, a RBS passou a bater na minha porta uma vez por ano. E te chamar de volta. Pra me chamar de volta. E aí, como eu tinha saído magoado, tinha saído triste, eu falei, não vou voltar. Não vou voltar. E cada vez que eu não voltava, eu descia na reitoria, que era abaixo da rádio, e dizia pros caras, a RBS quer me levar de volta, estão me chamando. E não, de jeito nenhum, não vai. Durante 10 anos foi assim. Uhum. E eu, no último ano aí, então, entendi, porque tinha um projeto maior, tinha uma outra história. Eu não ia simplesmente voltar para Atlântida, eu ia voltar para a RBS para assumir o entretenimento da RBS, todas as rádios de entretenimento e tal. Tinha um projeto para cada uma delas. Uhum. Foi super bem aceito o projeto e tal. E aí voltei em 2007. Para criar o Pretinho Básico. E aí o nome Pretinho Básico. Cafezinho, então a gente já sabe como foi. Já sabe, o nome Pretinho Básico é o seguinte, eu precisava na segunda-feira apresentar o nome para este tal programa que ia entrar para bater o cafezinho. Uhum. E era uma sexta-feira de noite, eu tava ali em casa, né? Aquele clima de sexta de noite, tomando um vinho e não sei o quê. E eu tinha uma situação na minha casa, como essa aqui agora. Eu tô aqui nessa janela enxergando uma outra janela ali na frente. Nessa janela na frente moravam umas vizinhas, tipo uma república estudantil, assim, Sim. várias vizinhas, várias moças no mesmo apartamento. E aí nessa noite de sexta, uma dessas moças estava botando um vestido. E ela botou um vestido que era um preto, um tubinho preto. Eu olhei aquilo e falei, aí a vizinha vai sair de casa hoje com um Pretinho Básico e tal. E aí eu pensei, Pretinho Básico é um bom nome. E aí ficou Pretinho Básico o nome do programa e até hoje tá aí o Pretinho Básico, uma super líder marca, de audiência no Sul. Líder de audiência, programa. Eu acho que é um dos podcasts mind, mais escutados no Spotify, podcasts de humor mais escutados, aliás, em todas as plataformas de streaming. Que legal. É o podcast de humor mais escutado no Brasil. Tá, e me diz uma coisa, agora trazendo um pouco aqui para a plataforma do Elefante, que é uma plataforma de leitura, sobre livros. Sobre livros. Livros que te inspiraram, livros que te ajudaram. Quem faz programa ao vivo precisa ser muito articulado, né? Tem que ter raciocínio rápido, articulação, vocabulário, fluência. Como os livros te ajudaram a chegar onde tu chegou, porque tu não gostava de estudar. Não gostava de estudar. Não era um bom. Era da turma do fundão, era da turma da frente? Não, eu até era da turma da frente. Eu não era bagunceiro, eu não era esculhambador, eu era um cara legal. Os professores me adoravam. Sempre diziam pra minha mãe e pro meu pai: não, o cara é um cara muito legal, então só não gosta de estudar. A tua mãe era professora? A minha mãe era professora. Ela chegou a ser tua professora, não? Ela foi minha professora 1 ano no jardim de infância. Ai, que legal. Muito legal. Mas os livros, a minha vida, os livros na minha vida, eles vêm em fases da vida, assim. Tipo, eu tive a fase Nelson Rodrigues, e aí logo em seguida a fase Bukowski, depois ali um pouco mais maduro na primeira fase da vida adulta, um Jack Kerouac, um George Orwell, 1984, acho que é o livro que mudou a minha vida, junto com a Revolução dos Bichos. E o que tu diria, Alemão? Porque é muita vida, né? São 56 anos e ali a partir dos 15, 16 eu comecei a ler, tinha que ler no colégio, não tinha que fazer. Um livro que me emocionou muito no colégio foi Meu Pé de Laranja Lima. Eu acho que foi o primeiro livro que eu li e me emocionei com a amizade dos guris e tal. Enfim. E tu prefere ler um livro e depois assistir o filme? Ou quando tem o filme tu prefere já ir direto pro filme?
Ou não tem muito isso? Eu não tenho muito essa lógica. Foram poucos os livros que eu vi o filme, ou poucos os filmes que eu li os livros. Sim. Eu tive a fase Sidney Sheldon, eu tive a fase Agatha Christie, eu tive, né? Quando tu é adolescente, Sim. que cai na tua mão, tu acaba folhando, especialmente numa vida offline, completamente offline, como era a minha infância e adolescência. Eu lembro também que o meu avô, ele assinava o Correio do Povo. Não sei se tu lembra, o Correio do Povo, ele não era um tabloide, assim, ele não tinha o formato que a Zero Hora tem hoje, que o próprio Correio tem hoje. Mas ele era um jornalão que ele era enorme, assim, grandão, que tu abria assim e tu eu já peguei a época normal. Meu avô lia o jornal assim. Então, e aí, nessa assinatura do jornal, vinha lá um livro, um almanaque chamado Seleções. E eu lia muito aquele almanaque. Eu adorava ir pra casa do meu avô toda semana, porque toda semana chegava um livrinho do Seleções e tal. Sim. E eu comecei a me interessar, assim, pela leitura. Bom, tu que trabalha com música, as letras das músicas vem muita inspiração de livro e Sem dúvida. Né? E a música também, agora falando um pouco do inglês, a música foi uma coisa que me ajudou muito no parco inglês que eu tenho hoje, no inglês mediano que eu tenho hoje. Muito eu busquei da música e do cinema. Tu acha que dá para aprender inglês ouvindo músicas? Sim, claro que sim. Eu acho que o inglês ele é aprendido na prática, né? A teoria para aprender inglês para mim nunca funcionou muito. Eu fiz muito cursinho de inglês e tal, mas a prática no ouvir, no ver com uma legenda, entender que o cara tá falando em inglês e buscar na legenda a tradução. E isso tu guarda, registra. Sim. Eu gostei muito de aprender o inglês que eu tenho hoje assim, dessa forma. Sim. Algum livro inspirou algum programa, algum quadro dentro do programa ao longo da vida? Que pergunta, hein? Difícil de lembrar. Difícil de lembrar. Porque imagina, são 30 anos, 30 e mais anos, 34 anos, eu acho, fazendo rádio e muitos livros passaram na minha mão. E slogan das rádios, como que tu cria? Busca inspiração aonde? Em algum lugar de livro só dentro da tua cabeça mesmo? Em músicas, eu criei filmes. Muita coisa, muita frase, muita vinheta, muito nome de programa, e frases promocionais para rádios e tal. Mas eu acho que é um grande misto de tudo, né? De tudo que tu lê, de tudo que tu vê, de tudo que tu ouve, de todas as informações entrantes e tal. Não sei se tem algum específico que tenha me saltado, assim, aos ouvidos. E o livro que mais marcou tua vida? Eu acho que 1984. Sem dúvida. Tem um outro livro que eu adoro, que é do início da minha adolescência, de um autor aqui de Porto Alegre, que é o Renato Maciel de Sá, e eu sempre gosto de falar disso, porque é um livro chamado Anedotário da Rua da Praia, onde ele conta as histórias de Porto Alegre, né? Daquela sociedade porto-alegrense se formando ali e tal, anos 40. E eu gosto muito, porque é um livro de histórias engraçadas, com personagens engraçados da cidade. Eu tinha que resgatar esse livro, porque é um livro muito interessante na minha vida. Esse. Vou tentar achar pra ti. O Anedotário da Rua da Praia. Vamos anotar aqui e tentar achar pra ti. Tá, e me conta um pouco da experiência de morar nos Estados Unidos. Tu e a Rodaica, com os filhos de vocês, estão há 6 anos, mais ou menos? Isso. Mais ou menos isso, morando. 6 anos. Morando um pouco nos Estados Unidos, um pouco no Brasil. Na verdade, dividindo o tempo de vocês entre os dois países. Especialmente ela e eu, porque a gente tem o trabalho aqui, né? Nós somos muito arraigados, né? Aqui em função do nosso trabalho com a comunicação. Né? Sim. Mas é uma experiência maravilhosa. Eu acho que a gente fez esse movimento. Vocês foram também para lá pro filho, pro Theo estudar e pra Brenda também. Isso, né? para proporcionar esse conhecimento de mundo para os dois, né? Porque a gente está em Porto Alegre, está no Rio Grande do Sul, está um pouco longe demais das capitais, né? Como diz o Humberto Gessinger, dos Engenheiros do Havaí. E eu acho que esse movimento ele foi muito importante, assim. A gente deu asas para os filhos e daqui a pouco eles vão estar voando sozinhos e acredito que lá. Especialmente nos Estados Unidos. Mas é muito legal, muito gratificante. Tu sabe bem como é que é isso também, né? Me conta como é que era o dia a dia, como é, na verdade, o dia a dia de vocês lá. Tu segue trabalhando normal de lá, faz o programa. Isso é uma coisa muito louca. Uma curiosidade para quem não sabe como é a vida lá. Bom, fuso horário.
Eventualmente 1 hora, eventualmente 2 horas, dependendo da época do ano, o horário de verão que tem nos Estados Unidos, às vezes aumenta para 2 horas a diferença para o Brasil. E isso dá uma complicada na vida, né? Porque, por exemplo, quando é 9 da manhã aqui, lá é 7, eu não acordei ainda, 9 da manhã aqui o bicho tá pegando e eu tô dormindo ainda. Sim. Mas eu acho que tem uma coisa que me incomoda muito nisso, que é o fato de tu não sair de casa para ir trabalhar. A pandemia trouxe essa... Por que tu não sai? Lá, o estúdio é na tua casa. Exato. Aqui eu saio de casa e vou para a RBS. Ou aqui eu saio de casa e vou para alguma empresa onde eu atuo como sócio e tal. Mas lá não. Lá, todas as minhas atuações em qualquer um dos meus trabalhos, elas são em casa, dentro de uma sala escritório, de uma sala estúdio, enfim, ou da cozinha, ou da sala, ou do quarto. Sim. É diferente, é maçante, né? E a pandemia fez com que todo mundo vivenciasse isso, né? Sim, vocês começaram um pouco antes da pandemia, na verdade. Isso, exatamente. E quando começou, vocês já tinham a experiência de trabalhar remotamente em casa. Que, aliás, foi quando eu pedi essa licença para a RBS, para ir para fazer esse movimento, né? De levar os filhos e trabalhar remotamente. Algumas pessoas ficaram assim, mas como é que tu vai fazer isso? Como é que tu vai será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Eu falei, não, vai dar certo, acredito. E qual é a tua avaliação hoje, trabalhando aqui no estúdio com o pessoal e trabalhando de lá? Dá pra fazer. Ok. Mas é muito melhor estar no estúdio, né? Com a energia das pessoas, com o olhar das pessoas cruzando com o teu, né? E especialmente nós que temos muita intimidade ali no Pretinho, que tá todo mundo muito junto há muito tempo, a gente se fala com o olhar, né? E o olhar e a energia próxima, assim, é muito mais legal do que a distância. Sim. E como é que tu lida com os... Agora, voltando um pouco pro Pretinho, ainda quero voltar nos Estados Unidos, mas voltando um pouco pro Pretinho, como é que tu lida com essas fases? Porque vocês estão há 16 anos. 16 anos. Como é que tu lida com esse entra e sai de pessoas que o público adora e de repente acontecem coisas por trás que as pessoas não sabem, aí sai alguém, volta alguém, e aí eu acompanho, então seguidamente eu vejo algumas pessoas comentando, traz o fulano de volta, traz o não sei o quê. Ou fazem alguma crítica, mas não saem dali, estão sempre ali. Sim. Não importa se estão gostando, se não estão gostando, estão sempre ali fazendo comentários. E como é que tu lida com isso, com pessoas que te abordam? Por que não traz o fulano de volta? Ou por que não traz, de repente, alguém que quer entrar no programa e que tu sabe que não tem a menor condição? Sim. Mas as pessoas não sabem. E eu que te acompanho, vejo o quanto tu não expõe as coisas ruins das pessoas. Tu mata no peito e deixa por isso. É porque a mídia, ela tem essa estampa de uma coisa mágica. Né? E quando na verdade é só mais um mercado de trabalho. E só que as pessoas com todos os problemas como qualquer outro. Como qualquer outro, problemas de relacionamento, problema de meta não atingida, problema de expectativa não atingida, problema de frustração e tal. Mas eu também sou consumidor de mídia. Né? E antes mesmo de trabalhar na mídia, eu era consumidor de mídia. Então, eu tenho também as minhas... mas por que esse cara saiu desse programa? Mas por que agora o Fantástico é apresentado por fulano? Enfim, as coisas são como são. E eu prefiro não expor, porque tem coisas que são difíceis de o público entender. Relações pessoais dentro de uma relação profissional. Sim. Mas o mais importante de tudo é que a gente continua desde sempre, desde o primeiro momento do Pretinho Básico até hoje, com todas as entradas e saídas, todos os elencos que mudaram. A gente teve gente muito legal, muito grande, muito importante ali dentro do Pretinho, né? A gente teve um cara como o Pianges, um cara como o Davi Coimbra, um cara como o Peninha, Túlio Milman, a própria Rodaica, que são pessoas que não são do meio rádio, né? Diferente de outros tantos que estiveram ou estão ali, que são oriundos do rádio. Gente que não era do rádio e que entrou ali e se maravilhou com o esquema do programa, com o tipo de situação que a gente desenvolvia ali e foi muito legal para todo mundo, para quem consumia e para quem fazia. Sim. E, passaram mais de 30 pessoas nesses 16 anos pelo mais programa. De 30 pessoas. Mais de 30 pessoas. Eu não sei nem elencar aqui um por um, mas eu sei que é mais de 30. Porque é uma coisa difícil e ainda assim é líder de audiência, com todo o entra e sai de pessoas, como tu acabou de dizer, que foram super importantes, e a audiência
segue crescendo. É porque o programa ele é meio que um Big Brother, assim, né? Falando de novo, citando Sim. 1984, né? O Sim. Grande Irmão. O programa é um Big Brother, assim. As pessoas Vão se afeiçoando a quem tá ali. Vão se afeiçoando a quem tá ali e, de repente, se tu não ouviu ontem e rolou uma piada interna hoje, tu ficou boiando. Sim. Então as pessoas se obrigam a acompanhar diariamente o programa. Como eu sempre fui do rádio e eu sempre aprendi com as pessoas que vieram antes de mim, que pra tu fazer alguém feliz, tu tem que estar feliz, mesmo que tu não esteja. Quando tu entra no estúdio, tu tira a mochila da tua vida e deixa ela do lado de fora da porta. E lá dentro, tu vai ser o cara mais feliz do mundo e vai entreter as pessoas e manter as pessoas felizes com a tua energia. E num programa como o Pretinho não é diferente, né? E acontece isso. Eu já fiz os melhores programas que eu já fiz de Pretinho, de Discorama, programa de música. Os melhores que eu já fiz foi quando eu tava emocionalmente abalado. Porque daí eu precisava tirar força de algum lugar. E o lugar era a plateia, né? Virtual, a audiência que eu tenho na minha frente. Eu preciso entreter essas pessoas. Como é que é essa interação com o público? Agora com redes sociais mudou muito de como era. Antes era muito mais por telefone, carta. Imagino que carta, nem sei se era por fax. Fax. Mudou muito. E pra mim tá muito melhor agora. Ainda que tu esteja muito mais exposto a críticas e julgamentos. E mostrando a cara, porque na verdade o rádio antes tinha todo aquele mistério por trás daquela voz, né? Quem tá falando? Eu fui muito contrário logo que surgiu assim a necessidade da gente expor o vídeo do rádio, né? Expor em vídeo o que está sendo feito no rádio. Eu fui muito relutante, assim, segura um pouquinho, até que não deu mais para segurar. Sim. A gente teve que botar a cara, não tem como fazer diferente disso. Mas eu prefiro hoje porque o feedback ele é instantâneo e muito verdadeiro. Sim. Mas para tu ter um feedback, para mim, por exemplo, eu tenho uma situação muito legal que ainda acontece hoje, mas hoje as pessoas me reconhecem pelo rosto. Eu fui no supermercado e eu falei com a caixa e a caixa falou: tu é o cara da rádio. E naquele tempo não tinha como saber que eu era o cara da rádio. Ela reconheceu pela voz mesmo. Mas eu prefiro o contato com a audiência hoje. Eu faço questão de responder. Se eu não conseguir responder todo mundo, ok, mas eu faço questão de responder todo mundo ou a imensa maioria das pessoas que me acionam. Sim. Acho que isso é muito legal. Voltando agora de novo para os Estados Unidos, eu não sei em quanto tempo a gente tá, eu sei que tu tem que sair. Faz uns daqui 5 minutos que a gente tá falando aqui. Me conta mais do dia a dia, quais são as diferenças que tu percebe nas pessoas lá, nas pessoas aqui. Alguém te reconhece lá? Eu até já sei a resposta, porque eu já vi diversas vezes, mas não importa, deixa tu contar. É que tem muita gente que fez esse movimento, né? Especialmente ali em 2016, e tu sabe que muita gente 17, se inspirou em vocês, né? Muita gente se inspirou em nós. Pra mudar. É verdade. Inclusive, pra qualquer outro país, seja pra cá, seja pra Portugal. Encontramos já algumas pessoas que nos disseram, sei lá, encontramos passeando na rua, em qualquer lugar, no supermercado, na Disney. Tipo, pô, que legal encontrar vocês, eu precisava dizer isso pra vocês e tinha que ser pessoalmente. A gente fez esse movimento também de mudar pra cá, pra trazer os filhos pra estudar fora e tal, inspirados em vocês. E não foram poucas pessoas que a gente encontrou que nos disseram isso. Sim. E a grande diferença daqui pra lá, pra mim, aqui de Porto Alegre, lá pra Orlando, né, nessa cidadezinha na Flórida, que é uma cidade que por si só ela já é sui generis, né? Não é uma cidade como Nova York, é uma cidade como Los Angeles, como Chicago, como Boston, que são Miami. São cidades, são grandes centros, né? São capitais mundiais, né? Orlando é uma cidadezinha do interior que só figura no mapa em função da Disney e também da Universal, dos estúdios da Universal. Mas as pessoas, né? A cultura é muito diferente, o comportamento, a educação, né? Tu acha que as pessoas são mais simpáticas aqui ou lá? As pessoas são mais simpáticas lá. Lá. Ainda que aqui eu desfrute de uma condição onde quando a pessoa vem falar comigo, ela me conhece, ela vai ser simpática. Ou não. Ou vai ser antipática, ou mas não ela gosta de ou não ti, gosta não. de mim, mas ela não vai falar comigo se não gosta de mim. Sim, claro. Né? Mas eu procuro trabalhar para que todo mundo goste de mim. Né? Eu procuro não entrar em polêmica, eu procuro não me posicionar publicamente sobre política, sobre religião.
sobre futebol. Tive que dar um tempo do futebol também, porque aqui Mas ouvi dizer que vai no jogo do Inter hoje. Não, vou no jogo do Inter enquanto entretenimento. e se ganhar ou perder, pra mim, sim, tanto não vai faz, fazer não diferença. A minha vida não amanhã, é briga. A minha vida amanhã vai ser a mesma. Eu vou Sim. acordar e vou sair trabalhando e pagando os boletos e correndo atrás das preocupações. O futebol não mais, já houve um tempo. Fui conselheiro do Inter durante 8 anos. Briguei muito pelo Inter, internamente e externamente, mas hoje não. Hoje eu assisto futebol de longe como entretenimento, como arte mesmo. Sim. Assim. Tá, Alemão, e me conta um pouco das crianças. A Brenda fez cinema. A Brenda fez cinema e pós-graduação em cinema. E o Theo, que são os filhos dele e da Rodaica, Brenda e o Theo. E o Theo é músico e faz cada maravilha, né? Faz cada música. Qual delas mais te emociona? Ah, são tantas. É que ele fez um primeiro disco quando ele tinha 16 anos. Hoje ele tem 19. E ele olha pra esse primeiro disco e diz: eu odeio isso, eu não quero que tu fale sobre isso, eu não quero que tu toque isso no rádio, eu não quero saber mais disso e tal. É a evolução natural de todo artista? É a evolução natural do ser humano, eu acho. Né? Porque artisticamente ele ainda mantém ali as referências dele, né? O que ele aprendeu a gostar e tal. Mas ele é um cara muito à frente do tempo dele, assim, o Theo. Ele tem só 19 anos, ele fez esse disco com 16, agora há pouco ele gravou... E ele toca os instrumentos, ele toca praticamente tudo, né? Ele toca tudo, ele toca todos os instrumentos. Agora, inclusive, ele tá querendo fazer uma aula de bateria para aprimorar o tocar a bateria. Ele toca muito bem guitarra, toca muito bem piano, toca muito bem baixo. Toca flauta, toca gaita, tipo assim, veio com ele isso, ele não fez aula. É dom. Ele fez uma aula de violão lá atrás e tal, né, como o João deve ter feito em algum momento, aula de violão. Sabe que o Theo, teu filho, chegou na minha casa, porque ele é amigo da minha filha Valentina. Ele chegou lá em casa, nunca tinha tocado piano. Ele sentou no piano e começou a tocar. E aí foi uma gritaria lá em casa das crianças: vem ver o Theo tocando piano. Ele disse: não, nunca toquei, a primeira vez que eu sento no piano. Ele era isso há alguns anos. E ele começou a tocar. Que loucura, né? Impressionante. E eu não toco absolutamente nada. Eu não toco nenhum instrumento, a Rodaica não toca nenhum instrumento, mas os dois sempre estiveram muito perto da música. Sim. A Rodaica fez durante muitos anos um programa de música na TV, e com bandas e tudo mais. Aliás, grávida do Theo, ela fazia... Que era o Patrola. Não, era o Patrola era na RBS TV, mas ela fazia um programa na TV Com chamado Papo Clipe. Isso, onde verdade. Todos os dias ia uma banda ao vivo no estúdio. E naquela época efervescente do rock gaúcho, Cachorro Grande, Nenhum de Nós, Papas da Língua e por aí vai, outras grandes bandas. Tu tem uma banda preferida no Brasil ou é muito difícil? É muito difícil. É muito difícil. Sem trabalhando com tantas. É muito difícil. É muito difícil. Se eu falar uma, eu vou ter que falar todas. não para não me queimar com alguém, mas para eu ter a tranquilidade de saber que eu tô falando a verdade sobre tudo. Sim. Aqui. E Planeta Atlântida, como é que vocês fazem a escolha? Porque eu imagino que, quer dizer, tem todo um business que rola com Planeta Atlântida e tem os ouvintes da rádio que esperam, de repente, uma banda X, mas o business em si comporta outro tipo de banda. Como é que isso funciona? O Planeta Atlântida, ele começou lá em 95, 96, tocando o casting que tocava na rádio, né? Apresentando no palco os artistas que tocavam na rádio. Só que de um tempo pra cá, as coisas foram mudando e o mercado da música foi mudando e a aceitação das pessoas por outros estilos musicais também foram mudando. E aí veio o sertanejo, veio o funk. E hoje, ainda que a Atlântida seja uma rádio que não toque funk e sertanejo, assim, na sua programação diária, seria uma injustiça com o público não colocar nesse grande evento. Que curte esse tipo de som, não colocar esse tipo de som no evento, esse tipo de artista no evento, né? Então tu tem lá os Gustavo Lima da vida, os Lua Santana, as Ivete Sangalo, né, que circulam numa outra faixa de tipo de estilo musical, assim. E que tem que ter. Eu acho que é a grande festa da música no Sul, né? A gente tem que agradar todo mundo. É o maior evento do Sul, né? É o maior evento do Sul, sem dúvida. Tá bom, pra finalizar, porque na verdade eu poderia ficar aqui mais uma hora contigo, fácil, porque eu fiz umas 50 perguntas aqui pra ti, não fiz nenhuma, porque a gente vai no flow da conversa e eu acabei não usando aqui, então eu poderia ficar muito mais tempo contigo, mas vou te liberar. Fica pro segundo.
O que tu diria, Daqui Alemão? um ano a gente faz o Não, segundo. daqui a um ano não, menos. Eu combinei com a Rodaica que ela vem e depois vem vocês dois juntos. Legal. Pra gente conversar. Legal. Tô sentindo falta do Ricardo, que esteve aqui entrevistando o Galvão Bueno, né? Pois é. É outro prestígio, né? Galvão Bueno é outra história. O que tu diria pra quem quer trabalhar em... Qual o futuro da rádio? Tu acha que os adolescentes de hoje podem aspirar a trabalhar numa rádio, fazer um programa de rádio? O rádio tem futuro? Ah, que baita pergunta. E aí eu vou trazer os Estados Unidos como referência, tá? Os Estados Unidos o país Estados Unidos é o berço do rádio. Né? O rádio começa nos Estados Unidos e hoje, né, eu morando nos Estados Unidos e entendendo e ouvindo o rádio nos Estados Unidos e olhando, desenrolando o tapete do rádio nos Estados Unidos, né, primeiro mundo, digamos assim, o rádio ainda vai muito longe. É muito forte ainda lá, Ainda né? que seja atacado por várias tecnologias entrantes, a internet é uma, e há um tempo atrás começou um serviço de rádio via satélite nos Estados Unidos chamado Sirius, onde tu tem dentro desse aplicativo milhares de estilos de rádios. Mas a rádio física, especialmente em função do trânsito, vai muito longe ainda. E a gente encontra hoje um problema de escassez desse profissional. O comunicador de rádio, na origem, na essência, lá na essência mesmo. Como eu sou um comunicador de rádio na essência, que falava em cima da música, um disc jockey, como a gente dizia nos anos 70. A gente não encontra mais esse cara hoje. Porque hoje todo mundo é influenciador digital. Sim. Né? E eu dizia há uns anos... o que vai acontecer, como é que vai ficar a mídia tradicional. Eu dizia, cara, a mídia tradicional ela vai se transformar. E cada um de nós, cada serzinho, humaninho, vai ser uma empresa de comunicação. Vai gerar o seu próprio conteúdo para o seu próprio público. E é exatamente como é hoje. Mas ainda assim, vagas abertas, se tu quiser fazer um programa na rádio, quiser comunicar na rádio lá, tô contratando. E tem também uma outra rádio que eu faço aqui em Porto Alegre, que é a 102.3, que é uma rádio adulta, que se propõe a falar pro adulto de 40, 50, é uma rádio muito legal de ouvir. Pode botar o lettering aí agora, 102.3. Vamos botar. Mas tem muita coisa pra falar, muito pouco tempo. Tá, e me conta só um pouquinho da minha rádio app. A minha rádio app... Pra quem quiser baixar, como é que funciona, tem que pagar, não tem que pagar? Tá, porque em casa, por exemplo, e aí a gente volta lá no assunto do adolescente. O adolescente, ele não liga o rádio pra ouvir música. Né? Muito pouca gente tem um receiver em casa. Tu tem um aparelho de rádio em casa? Não, eu escuto no carro. Ou no carro ou no aplicativo do telefone. Ou no aplicativo, E eu acho que esse é o futuro. Tenho certeza que esse é o futuro do consumo de áudio e vídeo. É no telefone. Né? E até porque hoje tu espelha o telefone na TV, enfim. Então eu imaginei... ainda que a Atlântida tenha aplicativo, que a 102 tenha aplicativo, mas no meu entender estava faltando alguma coisa mais plural. Assim, precisava mais opções de rádio para as pessoas. Tipo, se tu tem uma Atlântida que toca música jovem e humor e futebol. Aí tu tem a Gaúcha que fala só de esporte e notícia. Aí tu tem a 102 que toca só música calminha para as pessoas mais adultas e tal. Aí eu resolvi juntar no mesmo aplicativo vários estilos de rádio. Sim. E aí lá tu tem sertanejo, tu tem funk, tu tem pop, tu tem rock, tu tem super rock, tu tem uma rádio super popular, tu tem uma rádio... Em breve tá chegando uma rádio que vai falar de notícia e futebol. Minha Rádio App é um aplicativo, dá pra baixar pros dois sistemas. E tem tanto no iOS quanto Android. Quem quiser pode baixar, de graça. Vamos colocar aqui então Minha Rádio App. Isso. E a Rádio Elefante faz parte da Minha Rádio App. A Rádio Elefante, ainda que tenha o seu próprio aplicativo com Sim. milhares e milhares de downloads, ela tem uma super audiência. A Rádio Elefante é a maior audiência do Minha Rádio App, do aplicativo Minha Rádio App. E a Rádio Elefante é a rádio aqui da plataforma de leitura Elefante Letrado, que foi feita por ti, concorda, é maravilhosa. Com toda a humildade e que e só todo toca respeito música. a todas. Só toca o fino da música brasileira.
o fino da música brasileira. Tu não vai tocar uma música, eventualmente toca por uma questão de gosto, uma música que tu às vezes me chama e diz, tô ouvindo um negócio aqui que eu não gostei muito. Tá, mas aí eu digo, não, mas não é que seja ruim. Sim. Tu não conhece. É diferente. Pela idade, falta um pouquinho de idade. Falta um pouquinho de idade, alguma coisa que vem lá dos anos 70 e tal, tipo Secos e Molhados, alguma coisa assim. Mas na Rádio Elefante a gente tem o cuidado de tocar músicas que os professores podem, por exemplo, colocar para tocar na sala de aula. E a gente tem muito isso, tem muitas escolas que nos mandam, se tu for dar uma analisada na audiência da rádio, nesse momento que as crianças estão entrando na aula, tem uma audiência maior, porque são os professores dando play para as crianças. E é uma coisa que fica muito legal na sala de aula, as crianças adoram. E não é só a música da Rádio Elefante, né? É todo o cuidado do conteúdo. Sim. Né? A gente fala de as leitura. Cantigas a cada uma hora. É maravilhosa a Rádio Elefante, com todo respeito a tudo que eu já fiz. Eu sou muito orgulhoso da Rádio Elefante, de verdade. Assim. Que legal. E tu tem tempo para falar um pouquinho de Poa Comedy Club e de e de garagem, ou tu quer deixar pro próximo? Não, claro o tempo que é teu, claro eu tô com todo o tempo pra ti. São momentos onde eu me aventurei a aceitar convites de pessoas que gostariam de me ter numa parceria, numa sociedade. Uma delas é a Severo Garage, que é uma hamburgueria, que não é por nada, mas é um produto maravilhoso, um hambúrguer maravilhoso, um X maravilhoso. Lá em casa somos fãs. Que bom, um hambúrguer gourmet, é bem legal, a gente expandiu muito rapidamente, hoje são 22 lojas. A gente está passando por um processo de reestruturação societária e também de revisão de marca. Tá ficando muito legal, vamos expandir mais rápido ainda para o resto do Brasil. Tem o Poa Comedy Club, que também aí ainda está dentro do entretenimento, né? Sim. Bem ou mal. Que é um clube de comédia. Um clube de comédia. Com diversos onde as pessoas shows. vão lá para dar risada de humoristas, com stand-uppers, galera que faz comédia em pé. E é muito legal. Tu te vê fazendo um stand-up de comédia? Eu me vejo. Sabe que eu vou falar aqui pra ti, então, em primeira mão. Eu tenho um projeto que vai sair do papel em breve agora, que é falando sobre contato com pessoas, né, no ambiente corporativo, né, uma coisa meio... Não é coaching, tá? Não é mesmo, não é coaching. Mas é um papo sobre vida e sobre trabalho, né? Como as coisas se misturam. E é meio que uma palestra, stand-up, é pra rir, é pra chorar. E eu posso dizer que, eu tenho 35 anos fazendo isso, dos quais 25 são na gestão. São na liderança, são na contratação, na dispensa, no dia a dia, enfim, no lidar com pessoas. E tu quer pegar isso e transformar num stand-up. E eu quero pegar isso e levar para o palco, levar para as plateias, levar para os RHs, levar para as universidades. Não necessariamente comédia. Não necessariamente comédia, mas fazendo rir, sendo leve, fazendo chorar, né? Sendo reflexivo. Emocionando, que é o que tu sabe fazer. E também com música. Então é misturar tudo isso, né? Falar da vida das pessoas, do trabalho das pessoas, da relação das pessoas com música. Entendi. Acho que vai ser legal. Vai sair do papel em breve. Eu vou encerrar porque eu sei que tu precisa ir embora. Hoje, eu não sei se tu sabe, mas hoje é dia 8 do 8 de agosto. E hoje a gente completa 2 anos de Rádio Elefante. No dia do teu aniversário! Casualmente, no dia do meu aniversário. Parabéns! Muitas felicidades. Mas é o dia que a gente completa 2 anos da Rádio Elefante. Então, muito obrigada por ter vindo aqui. Que isso. Eu quero gravar mais 2, 3, 4, 5 vezes contigo. Muito obrigada. Obrigado, e eu te espero pra próxima. Eu sou absolutamente fã do Elefante Letrado. E a gente tem que falar pra pedir... Aliás, eu vou aproveitar que tu tá aqui e pedir que tu faça isso pra mim. Pedir porque a tua voz tem muito mais poder. Pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Tu achou um caminho muito legal, que é a comunicação. Aliás, tu é jornalista, né? É jornalista formada nos Estados Unidos. E aliás, eu sou lembrada que eu sou jornalista por ti. Quando tu grava para nós a abertura dos podcasts, pela jornalista, dá até um poder a mais, dá uma importância, dá uma importância. Poder, claro. Mas eu quero te pedir então, para pedir para o nosso público
curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Tá pedido aí, galera. Não. Pede vamos tudo pra nós. curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ligar o sininho. Isso, ligar o sininho. Sempre que tiver conteúdo novo e tudo mais. Isso aí. E fiquem com a gente aqui na Rádio Elefante. Consumam a plataforma Elefante Letrado, que, aliás, quantos países tu tá com o Elefante Letrado? 9. 9 países. Isso é maravilhoso. Aliás, um dia eu vou te entrevistar para falar do começo, né? Da origem, lá, por que começou o Elefante Letrado. Tá, vamos fazer. Quero saber sobre isso. Vou querer também. Obrigado, então, tá? Obrigada, pelo Alemão. Convite, foi um prazerzaço estar aqui. Obrigada. Agora eu espero Valeu. tu e a Rodaica aqui. E depois, quem sabe, a Brenda e o Theo. Vou trazer a família inteira. Tá bem. Eu sou amiga, sou íntima, quero trazer todo mundo. Muito legal. Então, obrigado. Beijo. Até a próxima. Beijo. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.